Estamos de volta, senhoras e senhores, ó, Doses Milionárias aqui na tua rádio 98.1 FM, sempre a partir das 10 horas da manhã, a gente vai até às 13. Segunda-feira é dia dos gigantes da educação, vamos falar um pouco sobre educação? Recebendo aqui mais uma vez com muita alegria, ele que é CEO da Hack Global College e está à frente dos gigantes da educação, meu amigo Egson Agatti. Seja muito bem-vindo. Tudo bom, Egson? Tudo bem, Léo? Prazer estar aqui de volta. Alegria te receber sempre com os teus super convidados. Egson, quer falar só um pouquinho sobre os gigantes e como é que o pessoal faz para poder se conectar aos gigantes? Gigantes da Educação, nós estamos no YouTube e no Spotify. É só procurar a gente, Gigantes da Educação, que vocês vão nos encontrar. E segue também a nossa página no Instagram, né? E no LinkedIn, para quem tiver LinkedIn. Maravilha. Gigantes da Educação em todos os canais. Gigantes da Educação, é só procurar que você vai achar a gente. Maravilha, maravilha. Estamos como toda segunda-feira, um convidado muito especial, não é isso? Sempre um gigante, né? Fazendo, aí lutando pela educação, por um Brasil melhor. Um aluno de cada vez, como a gente gosta de falar. E hoje a gente está aqui com o Frederico Azevedo, que é o consultor educacional, para falar com a gente sobre inovação e tecnologia e tudo que é de mais inovador na educação. Seja bem-vindo, Frederico. Seja bem-vindo, Obrigado. Fred Azevedo. É o Fred. Obrigado, é o Fred. Família me chama de Frederico, mas a maioria do pessoal me chama de Fred. Um prazer estar aqui. Normalmente é o contrário, né, cara? Pois é, mas é um prazer estar aqui, muito legal. E aí, meu segundo nome é Leonardo. Aí quando vem Frederico Leonardo, aí o bicho pegou de vez, entendeu? Aí me chamam assim, tá aí. Mas um prazer estar aqui, muito feliz de trocar ideias sobre educação. Que nem você falou, um aluno de cada vez e uma pessoa aprendendo cada vez mais, né? É isso aí. Conta pra gente, Fred, como foi a sua trajetória com a educação? Como você começou a se envolver com a educação? Cara, eu vou te dizer que a história começou como dentro da igreja, como professor de escola dominical. Caramba. Com 14, 15 anos, eu comecei a auxiliar, minha mãe era professora, e aí eu comecei a auxiliar e comecei a gostar de interagir com as pessoas, e isso foi um trabalho que a gente começou a fazer. E aí, durante esse tempo, eu comecei a estudar inglês, num curso de inglês aqui de Brasília, chamava IB, e era bolsista no IB, e ficava bastante tempo por lá. Comecei a estudar, resolvi fazer o treinamento. Foi aqui em Brasília? Aqui em Brasília. Você é de Brasília mesmo? Cara, eu sou de Belo Horizonte, morei na Alemanha quando pequeno. Eu falo que eu sou de Brasília porque eu cheguei aqui com 11 anos e é o lugar onde eu acho que raigou mais, tanto na parte profissional como na parte pessoal, né? Então, fiquei em Brasília. Então, quando o pessoal me pergunta, você é de Brasília? Não, sou de Brasília, mas morei em Belo Horizonte, morei no Rio Grande do Sul, São Leopoldo, morei no Canadá, morei na Alemanha, diferentes lugares. Mas aqui foi onde tudo começou. Então, eu comecei nesse curso de inglês, comecei sendo assistente de língua inglesa, depois virei professor de inglês, mas minha primeira formação foi ciências contábeis. Então, era assim, inglês é bom, eu sou bom de dar aula, mas não quero isso. Eu quero ir para a área de gestão, eu gosto de finanças. E aí acabei indo para a UNB, fiz ciências contábeis na UNB, e aí quando eu entrei na UNB, tanto o curso de inglês, depois eu ainda virei professor no INEI, o antigo INEI, eu estava conseguindo gerenciar. E na área de contábeis, financeiramente, muito difícil alguém contratar, era só estágio, e eu estava ganhando um dinheirinho, eu falei, não, vou continuar com inglês. Então acabou que durante todo meu estudo de contábeis, eu continuei dando aula. Legal. E aí, quando terminei contabilidade, meus pais se mudaram para o Canadá, eu falei, vou estudar um tempo lá no Canadá. E chegando no Canadá, cheguei lá para fazer um MBA em finanças, acabou que não deu certo por causa do visto, e o Canadá tem um olhar diferenciado para os estudantes. Aí eles falaram, você já está aqui, a gente está olhando teu currículo, você tem formação, por que não ser professor? Aqui você está dando aula de inglês e isso. Nós temos um curso, lógico, no Canadá naquela época tinha uma falta muito grande de professores de exatas. Aí eu falei, por que não? Eu gosto da área e acabei entrando lá chama Bachelor of Education. O sistema de formação de professores é bem diferente aqui do Brasil. E aí acabei indo para essa área,
De formação de professores. De formação né? de professores. É um curso Lá, de formação de na professores. verdade, não existe um curso de bacharelado e licenciatura. Lá você faz um bacharelado numa área específica e depois você faz o Bachelor of Education, que é um curso de 2 anos, onde você vai para a prática de como é que você ensina. Como é que você não vai na área de conteúdo. O conteúdo já está pré-determinado que você estudou naquela época. Então, e aí para mim foi a grande escola e o grande diferencial, porque o curso é um curso prático, 3 semanas na universidade, 3 semanas numa escola. E eu passei de escola de imigrantes, de escola de classe média, classe baixa, classe alta, de escola prisional. Tive Caramba. uma experiência numa Qual que era a escola cidade do Canadá? Windsor. Windsor fica em Ontário, fica a 3 horas de Toronto, mas assim, referência do lado de Detroit. É só atravessar uma ponte e você está em Detroit, nos Estados Unidos. Uma cidade Michigan. pequena. É uma cidade de 400 mil, 300 mil habitantes. É uma cidade grande. Média, ali, né? Média. Uma cidade, para eles é grande, né? Para eles é grande. Sim. É a cidade do automóvel no Canadá, é conhecida. As grandes indústrias, elas estão lá. E aí acabei indo para essa área e eu falei, cara, realmente, a educação é o lugar que eu quero estar. Fiquei lá 2 anos e aí resolvi voltar para o Brasil. E aí, ao voltar para o Brasil, eu falei, cara, não quero mais dar aula de inglês, agora que eu tenho diploma e isso. E acabei entrando na Escola das Nações. Então, que legal. Daniel... Você volta pro Brasil com que idade? Cara, eu volto com 24. Tá, então estamos falando de uma jornada de 10 anos, então, porque com 14 Não, anos... 24, 25, é. 25. É, porque com 14 anos você começou lá na Escola Bíblica Dominical. Isso. Você sempre envolvido com educação. Sempre. Você era muito novo, cara. Você estava muito novo, mas com uma bagagem de experiência muito grande. É. E o que eu gosto de trazer é o que você falou, cara, experiência. Eu acho que diferentes experiências de diferentes lugares você consegue ter um aprendizado mais significativo, que você começa um olhar empático melhor, uma facilitação e entender as pessoas de uma maneira diferente. Então, assim, agradeço e fico muito feliz de ter tido essa oportunidade, de culturalmente ter... Pô, moleque, com 8 anos eu morei na Alemanha, então você já começa a ver as diferenciações. E aí tem um parênteses, nesse tempo de ciências contábeis, eu ainda... passei no concurso da Polícia Militar do Distrito Federal. Então, eu fiquei 9 meses como cadete na Academia de Polícia Militar. Você foi PM, cara. Então, eu fui PM. Isso quando eu falo na sala de aula pra molecada, a molecada pira. Fala assim, como assim? Você foi policial, usou uniforme? Eu falei, usei. Então, assim, pra mim, você ter experiências diferentes em diferentes locais auxilia nesse processo da gente tá trabalhando na educação. Inclusive, essa cultura diferente, esse impacto cultural que você teve, né? De ter sido no Canadá e conhecer gente diferente, né? E aí, voltando, fui para a Escola das Nações, comecei como professor, terminei como High School Principal lá. Foi de 2002 a 2014, foram 12 anos de Escola das Nações. Até quando eu vi o Daniel sentando aqui, o Daniel entrou na Escola das Nações, ele estava na área do Ele já estava lá estágio. na época que você estava? Tá, ele entrou quando eu estava na transição para assumir ali uma área de liderança média, e aí ele entrou. Então, aí você vê o crescimento da galera. É muito legal. E para quem está escutando a gente, vale a pena conferir o episódio do Daniel Damasio, da School of Nations, né? Isso, bem legal. E aí, em 2014, eu falei, cara, eu tenho um conhecimento, gosto da área de inovação, gosto da área de tecnologia, vou virar consultor, vou ajudar outras escolas, vou começar a trabalhar em diferentes projetos, tanto na área de implantação de tecnologia como metodologias. E aí acabei saindo da Escola das Nações e comecei a fazer alguns projetos independentes. E um desses projetos surgiu o Sérios, Colégio Sérios. Trabalhar num projeto diferenciado no ensino médio. Os mantenedores queriam ter um ensino médio diferente. E acabou que quando a gente começou a conversar sobre projetos, os donos falaram, cara, vem trabalhar com a gente. Vem trabalhar com a gente, porque vai ser muito legal esse projeto. Você era consultor do colégio e eles chamaram para tocar. Eles chamaram a gente para conversar sobre,
como é que a gente pode trazer um ensino médio diferente? Na verdade, não foi uma entrega de projeto total, mas foi assim, a gente começou a conversar. E nesse meio, os mantenedores e a Kedma, que também veio aqui, Sim. diretora na época, falou, pô, seria legal de ter o Fred com a gente. E aí acabou que eu fiquei no Sérios, comecei como coordenador de projetos, depois assumi a direção da escola como um todo. Fiquei lá um tempo, também muito legal, muito diferente, e depois fui trabalhar em startup. Fui trabalhar na Geek, em São Paulo, uma startup que estava começando, que estava querendo, eu não vou falar enfrentar os grandes players de material didático, mas eles estavam querendo trazer uma oferta diferenciada. E gostei muito, fiquei 2 anos trabalhando nesse projeto diferenciado na área de educação, trabalhando com escolas aí no Brasil todo, viajava direto de Porto Velho até o Rio Grande do Sul, e aí isso também me deu uma bagagem muito grande de entender educação, que educação no Rio Grande do Sul é diferente de educação no Amazonas, mas foi, cara, abriu muito assim a minha cabeça em termos de perspectiva, tanto em termos de processo de trabalho, né? Porque numa startup se trabalha de uma maneira diferente. O que era diferente? O que é diferente de um processo de trabalho numa escola versus a startup? Para mim, número 1, desapego à sua ideia. A gente nas escolas, assim, a gente quer que a nossa ideia dê certo e a gente faz de tudo para dar certo. Lá é o contrário. Cara, prova que você está errado nessa ideia e abandona ela o mais rápido possível, porque senão você vai gastar tempo em algo e talvez essa ideia não dê certo. Então, assim, esse processo de... Aí entra as metodologias ágeis que você usa para trazer isso, né? Você acaba trazendo essa visão. E uma outra coisa, a parte de hierarquia, que era muito legal. Quando você estava num projeto, decider poderia ser o estagiário. Por quê? Porque ele tem mais experiência e tem mais vivência nessa área. Não é sempre o diretor ou coordenador que vai tomar a decisão geral. Não, nesse processo a gente vai dar as opiniões, mas o decider vai ser o estagiário. E isso para mim foi muito legal, né? Então, e funcionava? Cara, funciona. Estagiário dando opinião e falando, faz assim? Não, porque assim, ó, vamos pegar o exemplo. Lógico, a gente estava desenvolvendo produto, né? Então, vinha no produto e a gente, como é que a gente vai dar o relatório para o estudante? O relatório do estudante tem que ser assim, assado e tal, tal, tal. Lógico que tem validações, não é a decisão que eu quero que seja desse feito. Então a gente discutia e aí virava, a gente está em dúvida, vamos passar para votação? Vamos passar para votação. Deu empate, quem vai? E aí, trazendo o exemplo do estagiário, foi um relatório que a gente ia entregar para os estudantes. E o cara é estudante, ele ainda está na universidade, ele ainda estava trabalhando. Cara, ao seu ver, qual o sentimento que um estudante vai... não, eu acho que é esse. Eu já tinha saído da universidade fazia tempo, não tinha essa referência, então ele estava muito próximo a isso. Então acaba que essas experiências me trouxeram uma bagagem para dentro de escola que a gente pode pensar diferente dentro de escola também, né? Que legal. E aí, o que exatamente você acha que a gente pode trazer para uma escola que a gente pode aprender de lições numa startup? Eu vou pegar o exemplo. Eu saí da Geek, fui para Concept, em Ribeirão Preto. Já é a sua próxima experiência agora. E aí eu vou trazer o exemplo prático. Cheguei na Concept de volta para ser diretor da escola Concept, uma escola diferente, baseada em projetos. Fica também um convite para dar uma olhada. É uma das escolas que, para mim, tem trazido transformação e não mudança, que eu acho que é muito importante ter essa diferenciação entre mudança e transformação. Tem trazido transformação para a educação. Mas o que mudou? Tempo de reunião. A gente tinha reuniões que eram 2 horas e isso. Da startup, a maior reunião é 30 minutos. As reuniões médias, 15 minutos. E aí a gente começou a trazer isso para dentro da Concept. Então, não vai ter uma reunião de 2 horas, vamos ter reunião de 30 minutos. Não, mas não vai dar tempo, porque não vai ter todo mundo falando, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Parece inimaginável, não cabe. Por quê? Porque essa mudança, ela gera um pouco de desconforto, né? A parte de delegar e do processo de delegação. Não, você assume, dá uma olhada nisso daqui.
apresenta o projeto e convence. Não é assim, não pode ser feito, não deve ser feito. E dentro da Concept ainda foi um desafio muito grande, porque Ribeirão Preto é uma cidade super tradicional. E a Concept veio com uma proposta muito diferente. Pra você ver, a gente tinha desafios de... A escola não adota um uniforme. A escola acredita que cada um tem o seu jeito de se expressar até na parte de vestuário. Isso não quer dizer que cada um vai vestido do jeito que quer. E lógico, você tem uma orientação, você tem um dress code. Mas isso gerava... diferença e tal. Pô, como é que a gente consegue conversar? Qual o canal de comunicação que a gente traz? Então, essas partes que a startup trabalha muito bem, a gente consegue trazer para a educação. Sim. Né? Essa das reuniões eu sempre me incomodei muito, né? Que você faz uma reunião para discutir alguma coisa que você não sabe exatamente o que é, como é que resolve, daqui a pouco você termina a reunião marcando já uma outra reunião para resolver aquele mesmo problema. Exatamente. Mas, isso daí não é só educação, tá? A gente, quando vai para... Não, no mundo corporativo inteiro isso acontece. Para as outras áreas, a gente também começa a ver isso daí. E aí você teve essa experiência na Concept e hoje você está fazendo o quê? Não, então, da Concept, fiquei 3 anos na Concept e aí você vê como o mundo de educação. Na época da pandemia, que foi um baita de um desafio para todas as escolas, porque a gente teve que sair do presencial e ir pro virtual. Você estava na Concept nessa época da pandemia? Estava na Concept. Aí, ali, para mim, baita de um desafio, porque a gente tinha que se reinventar. A escola tinha estudantes de 1 ano de idade. Como é que você vai pro virtual com um estudante de 1 ano de idade? Não vai. Mas como a gente consegue deixar a chama acesa nesse processo? Sim, e aí, cara, aí os professores foram espetaculares dentro do processo de, como é que eu consigo continuar o contato? Então o contato era... A gente aprendeu que com criança pequena o touch point era 5 minutos, mas para ver a professora, para lembrar da professora, para brincar, legal, era mandar coisa para casa. Então a gente pegava os motoristas iam, deixava na porta da casa, trazia isso. E aí, nesse período, um dos alunos meus da Escola das Nações, que depois virou professor no Colégio Sérios, ele estava trabalhando na Vetex, e ligou para mim e falou, Fred, tô trabalhando na Vetex, você sabe disso, e a gente tá com um projeto de educação aqui. Vetex é uma empresa na área de plataformas digitais no Brasil, é uma das maiores do mundo, então eles são bem grandes, e eles estavam procurando montar algo na área de educação. Por quê? Não consegue contratar gente nessa área de digital, nessa área de processo. E aí ele começou a conversar comigo, me botou em contato com o CEO do Instituto, que chama Instituto Eikon. A gente começou a trocar ideias sobre isso. E aí recebi o convite de estar liderando esse projeto na área corporativa. Então, e aí eu tenho uma dificuldade muito grande de ficar e manter o status quo de sempre no mesmo lugar, sempre na mesma função. Falei, cara, que ideia fantástica, trabalhar com time multiculturais. O meu time tinha indiano, tinha de Taiwan, tinha mexicano, tinha brasileiro, então... Falei, vai ser legal isso daí. E aí eu acabei indo para o Instituto, aí mudou bastante de novo a minha visão, porque era uma visão corporativa. O corporativo estava procurando educação, né? O corporativo estava querendo aprender. Aí eu falei, cara, legal, vamos trabalhar com isso. E aí o foco principal era transformação digital. Como é que as empresas conseguem se transformar digitalmente? E transformação digital não significa tecnologia, não significa quantidade de coisa, né? Como assim? Transformação digital não é tecnologia? Não é só tecnologia. A transformação digital é rever os processos, né? É porque aí entra, que nem eu falo, diferença entre mudança e transformação. A educação está passando por muitas mudanças, mas a mudança não é uma transformação, né? Quando eu falo isso, para trazer uma analogia, o exemplo seria assim, um aplicativo. Eu tenho um aplicativo
E eu tenho melhorias desse aplicativo. Vai ficar mais rápido, vai trazer mais informação, mas continua aquele aplicativo. Isso nas escolas acontece muito. Então, a inserção de tecnologia com computador, com tablet, uma mudança. Mas o status do processo, ele continua o mesmo. O professor dando aula, os alunos fazendo dever. Só que em vez de usar um caderno, eles estão usando material tecnológico. Isso é mudança. E elas acontecem, elas são necessárias para melhorar o processo. Uma transformação seria o nosso celular flip, quando chegou o iPhone Touch. Mudou? Mudou, porque o telefone flip só usava para comunicação. O iPhone começou a embarcar outras coisas dentro dele. Então, é esse o processo que a gente fala de transformação. E dentro da educação, as escolas ainda não estão nesse processo de transformação tão grande. Estão num processo de mudança, né? Então, para mim, essa é a diferença, né? Putz, transformação. O que seria a transformação? Transformação seria não ter mais séries na escola. Lógico que eu não vou dizer... Vamos entrar na parte que eu tava curioso, cara, porque você trabalhou em algumas escolas e sempre que você vai para uma escola, você cita uma escola diferente, tem uma proposta diferente. Vou começar a mergulhar agora, então, naquilo que é a tua percepção da educação, de como a educação deve ser. Tava curioso já. Boa. Vamos lá, Fred. Cara, como a educação deve ser... Mas pode dar assim, sequência que você estava falando. Finge que não existe escola hoje e você vai inventar uma escola do zero. Não tem regulação, não tem lei, não tem nada. Porque Como é que é a sua escola dos sonhos? Como é que é? Já começou dando chute, né, cara? Tirou a série já. Não, mas é porque aí a galera já... Quem tá assistindo a gente já levanta e fala assim, como assim? Tirar a série, tá desconcentrado, tá vendo? Aí já faz... Pô, tirar a série, o que isso significa, né? Porque a gente fala muito em agregar coisas novas, né? Então, trazer parte socioemocional, trazer esse olhar diferenciado, trazer competências. Beleza, mas o que tem que tirar? Alguma coisa tem que tirar. A gente não tem tempo de aula, né? Assistindo os podcasts de você, Vanessa também, trabalhei com a Vanessa que veio aqui, Legal, trabalhei com o Henrique que veio aqui. Então, a gente sempre discutia, Vanessa, Kedman e Henrique, coincidentemente, na mesma época, nos Sérios, né? Então, a gente tinha discussões sobre isso. Pô, o que tem que tirar pra gente ganhar, né? Então, se você falar pra mim, como é que seria a escola, cara? Primeiro, hoje, eu acho que a gente está num processo de maturação e maturidade que a gente vai chegar nisso daí, vai lá, não sou adivinho, mas eu acho que até 2030 a gente vai ter isso, porque a tecnologia traz esse olhar de diferenciação do estudante, né? Então, para mim é analisar a competência, analisar a habilidade, tirar essa ideia de, pô, eu tenho que passar um ano fazendo isso. Cara, me mostra que você sabe. Se você sabe, deixa quieto. Vai lá e vai fazer outra coisa, e vai trazer isso para enriquecer as escolas, né? Por exemplo, eu já sei resolver álgebra segundo grau. Para que eu vou ficar fazendo de novo? Cara, para que ele vai ter que assistir a aula, fazer o dever? Isso daí traz o quê? Porque tem alguém ali que não sabe. Estímulo. Mas tem alguém que não sabe ali, tem que fazer tudo junto. Mas aí é que eu juntos. tô falando. Se você trouxer a tecnologia hoje em dia e a diferenciação, e aí entra a transformação, a mudança de visão do papel do professor, aí vai começar a acontecer. O professor não precisa mais falar. Cara, hoje, quando eu faço treinamento nas escolas, quando eu tô nesse processo, eu falo assim, cara, olha que coisa legal a tecnologia tá trazendo para você, cara. Você consegue deixar de fazer tanta coisa que dá um trabalho tremendo para você focar naquele aluno numa conversa, numa pergunta, e você tá transformando a pergunta no processo de aprendizado do aluno. Trazer o questionamento, instigar isso daí. Então, assim, essa parte de instigar eu gosto muito. Então, assim, se fosse a minha escola, no sonho, cara, não tem série, não tem... E aí existem modelos no mundo que estão indo para essa área, né? Então, assim, Austrália e Nova Zelândia, eu sei que a Kedman também mencionou, cara, foi um dos lugares que abriu a cabeça relacionado a isso. A gente fez a visita lá com um grupo de diretores em 2014. Os caras estão fazendo coisas que a gente está começando a falar agora aqui. Aí você fala assim, pô, beleza, mas como é que eu escalo? O que não aconteceria e o que não dava? Eu acho que era custo, porque para você trazer isso para dentro de escola, cara, é custo. E queira ou não queira, temos que olhar isso daí também, né? Então, é custo, é uma mudança de mentalidade
e treinamento e capacitação. E aí entra, escola não é para ensinar estudante, escola é para ensinar quem está no ecossistema. O professor tem que sair um professor menor no final do ano. O diretor tem que sair melhor no final do ano. Legal. Não é só o estudante. As famílias têm que sair melhores. Porque se você não tiver isso, o teu ecossistema ele não cresce. E aí, não crescendo, não traz transformação. De novo, não mudança. Mudança a gente muda as coisas. Mas transformação ela não vai acontecer se você não tiver o ecossistema funcionando nesse sentido. Cara, você mexeu comigo aqui agora, porque quando você fala 2030, a gente tá em 2024. É isso mesmo, né? A gente sabe que os processos de mudança estão acontecendo de uma forma mais rápida. Mas eu confesso que às vezes, quando a gente ouve falar a educação precisa mudar, a gente fica um pouco desestimulado. Porque a gente sabe também que, principalmente no Brasil, que é o nosso caso aqui, a gente tem um desafio de políticas públicas para que esse processo de transformação venha a acontecer. Você enxerga no Brasil hoje algumas escolas que estão se aproximando dessa transformação a ponto de falar assim, eu acho que daqui a 6 anos a coisa começa a mudar de verdade. Vamos viver essa transformação, não é nem mudar de verdade. Vai começar a transformar para valer. Antes de você responder só um pouquinho, pode ser, Fred? Pode. Sendo dos próximos capítulos. Não, só ler aqui, cara. O pessoal tá aqui, ó. Ana B mandou aqui, muito legal. Fred, Renata Davis, Reset. Fred é líder inspirador para o time e para os estudantes. Fabiana Cury botou aqui, Fred, grande líder. Parabéns, bom dia, Fred. Ela mandou aqui para você. Francisco Sá, vai lá, Fred, boa conversa. Paola Volgarini, Fred é um líder fora da curva, além de uma pessoa incrível. Privilégio dos que tiveram a honra de trabalhar no mesmo time que ele. E a Renata Davis Reset mandou uma outra mensagem dizendo assim, ó: a escola que transforma tem um líder empático, estratégico, simplifica e reconhece as habilidades individuais do time, que honra ter trabalhado no mesmo time dele. Que legal. Que legal. Demais. Não, Parabéns. é bom escutar a galera, mas a gente só consegue as coisas com um time bacana, né? Se os caras reconhecem, que eu acho que é uma outra coisa que a gente tem na área de educação, volta e agradece, cara. Volta e agradece o teu professor. Às vezes a gente não faz, a gente gosta de criticar. A crítica é fácil, vou lá reclamar porque aquele professor... Pô, e quando fez uma coisa bem feita? Pô, obrigado, valeu, né? Então trazer isso para dentro do ecossistema, de novo, é o que eu falo, é ecossistema, cara, você não pode pensar, porque dentro do ecossistema você consegue cuidar da individualidade, Sim. porque você começa a entender qual o impacto daquele estudante dentro daquele ecossistema. E, cara, outra coisa, a gente aprende pra caramba com a molecada, né? Então, com os estudantes, nossa, cada vez que passa, ter escutativa. Na minha escola, teria escutativa. Uma das coisas que que é traria. escutativa? Escutativa, escuta os moleques, vê o que eles querem. Não é fazer o que eles querem fazer, mas escuta, olha o teu cliente. Escola tem a tendência de procurar no Google para tentar descobrir o que o moleque quer. Pô, entra na sala de aula e fala para ele. Mas eu vi Pergunta. em que sentido, Fred? Em todos. Pô, me dá o feedback. O que você acha dessa atividade? Isso. A gente não gosta de ser criticado em escola. É uma dificuldade muito grande. Não, Mas quando aí, fala de criança ou adolescente é muito difícil. É difícil pro pai. Vamos botar um pai assim. E aí, me fala a respeito da minha relação contigo, filho. Como é que tá? Ou como é que você me vê como pai? É muito desafiador pra gente, cara. E o professor se colocar nessa posição também é muito desafiador. Bacana. pô, e aí vira. Pô, se você não quer ser criticado, você não quer melhorar. Né? Eu vou pegar um exemplo. Sábado eu estava fazendo treinamento com uma escola aqui em Brasília. Aí terminou o treinamento e falei assim, cara, eu queria que vocês falassem, me dessem retorno sobre... Ah, espetacular, muito bom, gostei. Falei, não, vamos fazer o seguinte, já que vocês estão sem graça, escreve, entrega aqui pro diretor e depois me fala, mas eu quero o que eu posso melhorar? Quais foram as coisas que vocês não gostaram? Pode falar bem. Porque se vocês gostaram, cara, tudo bem. Aí entra a parte do seu ego, né? Você fica... Pô, eu fico super feliz de escutar a galera falando isso. Mas, pô, tem um exemplo individual de cada um, o que eles impactaram de eu me tornar um líder melhor, uma pessoa melhor. E isso a gente tem dificuldade, né? Legal. E aí, voltando, você fala assim, qual escola é isso? E tem que ser escola? Tem que ser escola? Porque quando você pega e começa mudança de transformação, ela não vem do mesmo nicho.
ela não vem do mesmo lugar. Então, quando você começa a olhar, e aí tem um livro super bacana, chamado Inflexão Estratégica, da Rita McGrath, que ela trata exatamente desse assunto. Você tem que olhar o que o mundo está fazendo, porque vai vir alguém de fora e vai pegar o teu negócio. É verdade. Então, ela começa o livro falando do auditivo. Aparelho auditivo nos Estados Unidos só tinha uma empresa, que era a empresa que tinha que fazer. Por quê? Porque ela tinha que seguir os parâmetros da regulação que estava escrito no papel e isso e aquilo. Veio a Sony, falou, cara, mas isso daqui é um fone de ouvido. Não, mas é um fone de ouvido, mas eles não podem produzir porque vocês não têm a especificação técnica, tal. Os caras lançaram como fone de ouvido. Um fone de ouvido para pessoas que têm uma deficiência menor. Eles começaram a vender diferente. 3 anos depois a empresa quebra. A maior empresa dos Estados Unidos quebra. Então, assim, o olhar que eu falo para a galera de educação, não estou querendo trazer o apocalipse, isso assim. Cara, presta atenção quem não está no O que mercado. está acontecendo com o mundo. Quem não está no mercado. Porque hoje, quando você pega treinamento e capacitação em termos de educação diferenciada, cara, o que tem de arquiteto, o que tem de artista digital dando treinamento para professor, e isso me frustra um pouco, porque eu falo assim, cara, a gente é da área de educação. A gente sabe muito mais que os caras estão dando aula pra gente. Não é para criar competição, mas assim, refletir. Vamos Sim. refletir. E vamos trazer isso, né? Porque se não... Até a forma como a gente observa também os atletas sendo treinados pelos seus treinadores, né? Que são coisas bem simples. E às vezes o professor em sala de aula não tem esse mesmo cuidado que alguém que está ensinando uma habilidade que por essência prática faz, né? No seu dia a dia. Que é treinar a pessoa. Às vezes falta o professor ter essa mentalidade. Na universidade a gente vê muito isso, né? O professor simplesmente dá uma aula expositiva e não tem a mentalidade de treinar aquela pessoa. Então só esses simples detalhes a gente não observa. né? E aí, voltando ao que você falou, né? Você perguntar pro seu filho, e aí, como é que eu sou como feedback, pai, né? me dá um feedback? Eu acho que é como você pergunta. E que tipo de pergunta, né? Eu não posso entrar numa sala de adolescente e falar assim, o que vocês querem? É que nem o pai quando entra no carro, né? Quando vai lá ali do Fundamental 2 pro médio, fala assim, pô, meu filho não fala mais nada da escola. Eu falei assim, qual é a pergunta que você pega, quando você pega ele na escola? Qual é a pergunta? Como é que foi o dia? Pô, o moleque acordou 7 horas da manhã, saiu 1 hora da tarde, tá cansado. Ele não tá afim, eu faço isso. ele não tá afim de dialogar. A resposta vai ser, legal. Foi legal. Acabou. Aí você, como pai, fala assim, pô, não, mas legal como? O que teve? Legal. Ei. O mesmo. Pô, faz uma pergunta. O que te incomodou naquele dia? Ô, filho, o que foi uma coisa que você não gostou de ter aprendido hoje? Força ele a pensar. Já forçou a pensar. E aí você começa a trazer diálogo pra dentro. Então, assim, escutar pessoas é fazer perguntas inteligentes. E você tocou num ponto interessante que me lembrou até da forma do professor fazer pergunta dentro de sala. Se explicar um negócio, falar, alguém tem alguma pergunta? Tá. Só que você perguntar, o que vocês acharam disso aqui? Analise tal questão. Aí o pessoal vai ser forçado a responder, né? É a simples mudança da pergunta. E isso para mim que tem que acontecer. E aí por isso que 2030, em algumas conversas que eu tenho com alguns amigos, eles ainda acham que é muito tempo. É mesmo, cara. A gente sabe assim que o ensino superior já está sendo discutido há muito tempo. A gente sabe que a escola vem sendo discutida. Eu acho que o maior fruto disso é o homeschooling, né? Que apesar de não estar regulamentado no Brasil, já é opção de alguns pais. Tem uma pessoa da Alemanha aqui, cara, vou ter que ler. Olha aí, ó. A Lia tá mandando aqui, ó, que papo excelente, assistindo aqui da Alemanha, onde também temos discutindo as transformações na educação, tanto em escolas locais quanto em escolas internacionais. Abraço da sua irmã, Lia, também professora. Exatamente. Um abraço. Só para a sua lecção vai ficar uma ciumeira, ó. O Anderson botou aqui, ó, parabéns pela sequência do programa, esse assunto que o Fred está entrando é uma quebra de paradigma gigante. E Gustavo Dunsman, acho que assim fala. Dunsman. Escutar pessoas é fazer perguntas inteligentes. Muito bem, Fred. Pois é. Olha aí. Mas é o que eu tô te falando. Eu tenho discussões muito grandes com a minha irmã na Alemanha, porque é isso. Não é só aqui no Brasil. Não é... Lá também tem esse questionamento. É o mundo todo, cara. Sua irmã é professora lá. Minha irmã é professora lá. Eu tenho uma irmã que é professora no Canadá. Eu tenho uma irmã que é professora na Alemanha. Eu tenho um outro irmão no Canadá que trabalha
numa escola, a Vancouver Film School. Então acabou que os 4 filhos entraram na área de educação. Dominical, Olha aí, ó, tá vendo? Olha mas que impressionante isso. Então foi... de novo, né? Pô, o que diferencia as pessoas? Aí, para mim, é o grande questionamento. São as experiências que eles vivem. Né? Pô, você estuda, mas conhecer diferentes pessoas. Eu sempre trago na escola. Cara, pega o cara que mais te incomoda, conversa com ele. Você vai entender e você vai aprender alguma coisa. Não junta com gente que pensa igual você, não. Traz o diferente que você vai crescer e vai melhorar. E Fred, você esteve nas escolas e esteve também em outros setores interessantes da tecnologia, das startups e tal. Você falou que a transformação não necessariamente está vindo da escola. Da onde que você vê que está vindo a transformação que vai tomar conta do modelo educacional? Para mim, é do corporativo. São das empresas. As empresas, elas vão trazer um modelo diferenciado, elas já estão trazendo. Então, hoje você tem a Universidade Ambev, você tem a Universidade Cielo, você tem a Universidade Remax. O que eles começaram a entender? Cara, vamos a gente... E aí entra também num processo de transformação. Aprendizado não é mais só escola, aprendizado é durante a vida toda. Sim. Então, eles vão trazer... Eu não estou dizendo que as escolas vão acabar, essas mudanças... Mas um modelo novo, ele vai sair. E eu acho que ele vai sair dentro do corporativo, porque aí você não tem regras, que é a parte de legislação e isso. E foi uma das coisas que me chamou a atenção quando eu fui para o Instituto Eco. Que era assim, cara, o que é para você? Você quer montar um MBA? O meu CEO, ele falava assim, eu falei, cara, mas você está me convidando para o quê? É montar um MBA, montar uma universidade, montar uma faculdade? Fred, estou te contratando para você ver o que é melhor. Mas o céu é o limite. Se for curso de 2 dias, se for curso de MBA, é o que vai atingir resolver o meu problema. Exatamente, é o que vai O atingir. pessoal não está conseguindo resolver aquela questão ali. Essas universidades corporativas, elas estão indo nesse sentido. E quem está liderando esse processo, aí de novo, é o que eu falo, a educação ela tem que começar a olhar isso daí. Quem está liderando esse processo, a maioria das vezes, são pessoas de fora, é gente do RH, de gente de gestão, eles que estão liderando o processo. E aí eles vão atrás de metodologia de aprendizados. Mas, pô, imagina você juntar, que nem eu estava mencionando anteriormente, né? Fazer o espelhamento, né? Mirroring. Cara, traz um cara bom de tecnologia, de educação e traz um cara bom na matéria. 2 pessoas pensando ao mesmo tempo, você começa a ter soluções melhores. Não necessariamente um é excludente do outro, né? A gente está vivendo num momento que é muito excludente. Ou você é uma coisa ou você é outra, né? Que aí, de novo, eu falo também para nossa educação e as escolas. Cara, não acha que o que você está fazendo está errado e você tá crítica de mudança. Veja como uma oportunidade. Putz, como é que eu consigo atingir mais gente? Como é que eu consigo ser mais eficiente? Como é que eu consigo economizar tempo? Então, tudo isso engloba dentro desse processo de escola e educação. Só fazer uma provocação aqui, que eu fiquei pensando... Eu fiquei incomodado porque eu tenho um MBA, né? Então, eu tô pensando na escola do meu lado, que não é possível que as empresas vão começar a dominar e Mas aí eu fiquei pensando assim... E aquele aluno que ele está sendo formado por aquela empresa Ambev, ele tem uns problemas específicos da Ambev. Aí será que eu não tenho que ter uma formação um pouco mais ampla? E aí seria o papel das universidades para pensar além de uma determinada empresa ou de uma determinada indústria. Às vezes eu posso formar aquela pessoa para capacidades que a Apple também precisa, ou que a SEB aqui em Brasília também precisa. Mas aí você tocou num ponto fundamental. As universidades já estão se mexendo nisso. Você pega o Coursera Campus, né, da Coursera. Coursera Campus foi, de novo, de fora, porque a Coursera não é da área de educação, virou e falou assim... Pô, as universidades têm que ter coisa boa das empresas. Chegaram nas empresas e falaram assim, cara, você não quer montar um curso do Google relacionado a dev, isso, aquilo? Beleza. Entraram em contato com a universidade e falaram, oferece o curso da Google que vai ser certificação da Google dentro da tua universidade. Então, esse processo ele está acontecendo. As universidades estão percebendo isso. Aproximação maior para a universidade. E aí é que eu estou falando, vai ser um mashup. Para mim, a minha visão é que você vai chegar a um mashup. Não é que vai deixar de existir um lugar e o outro vai tomar conta. Você vai ter um mashup. Só que aí entra o mashup do que eu quero, do que eu procuro. Né? Eu acho que isso falta um pouquinho. A gente ainda não é protagonista das nossas ações. A gente espera
o mercado dizer, o meu chefe falar, trazer isso para dentro. Quando você começar a entender que a responsabilidade de aprender é sua, e eu acho que isso a escola ainda não faz, tá? Eu acho que a responsabilidade de aprender é do professor, porque ele tem que olhar o caderno, ele tem que ver se o menino fez o dever. Cara, se eu trouxer a consciência, e aí, de novo, etapas, não é um menino de 3 anos de idade falar assim, ó, você não faz o dever, o problema é seu. Lá no futuro você não vai conseguir. Mas por etapas e preparando o estudante para que ele entenda que se eu fizer um MBA, digamos, você fez o MBA, eu fiz mestrado também. Pô, o que o mestrado me trouxe? Muita coisa. Mas eu tenho um estudante que estudou no Sérios, que saiu no primeiro ano da USP, passou engenharia na USP, saiu no primeiro ano da USP e está tocando uma empresa de 25 engenheiros. 25 engenheiros. Pô, a jornada dele é diferente. Sim. Mas o cara está chegando aonde ele está chegando e sabe mais do que os engenheiros formados. Ó, o Henrique Alpré tá aqui, ó. Muito bem colocado. Se os educadores não se aproximarem da sua própria área de atuação de formativa, as transformações serão impostas por empresas de fora da área da educação, como tem ocorrido. DMF, parabéns, divulgando para a CDL Jovem. E o Renato Cortez, parabéns, Fred, muito bom revê-lo por aqui. É o Renatão. Olha lá, Excelente tema. Renatão é época de igreja. Renatão é época de De qual igreja. igreja que vocês eram? Igreja Luterana. Que legal, Igreja cara. Luterana. Que interessante, cara. Olha aí. Vamos fazer a pergunta do patrocinador, Vamos que lá. o tempo tá rodando. O papo tá super interessante, daqui a pouco a gente vai esquecer a pergunta do patrocinador. Você fica em Brasília até quando? Cara, fica até amanhã. Pá! Fica até amanhã. Não, mas assim, Brasília é a minha cidade natal. Então tô aqui, tenho muito amigo aqui, tenho meu cantinho aqui. Então, precisando, Estará de tô volta. na área. Ô, Frederico, a gente falou muito sobre tecnologia e a gente sempre traz a pergunta do nosso patrocinador que tem a ver com tecnologia. Se você fosse ver as necessidades de uma escola, que quer se diferenciar, que quer buscar uma transformação, o que ela buscaria na hora de implantar uma experiência digital desde o site até as outras plataformas tecnológicas? O que uma escola procuraria? Para mim, assim, é organização de dados, né? Organização de dados. Se você tem a capacidade de você organizar os dados, você toma decisões melhores. A gente ainda está muito no achismo. Eu acho. Tem aí até uma galera aí que vai perguntar, porque de vez em quando eu sou muito nessa área. Então, muitos pais ligaram. Muitos quantos? Qual a definição de muitos? São 5. 5 é um processo de decisão. São 50 é outro processo de decisão. Então, quantificar e trazer informação, cara, hoje em dia a gente vive imersivo em dados. Qual é a beleza de uma escola organizar os dados dela, aonde o aluno entra com 4, 5 anos e termina com... São 10 anos de dados que você pode organizar e entender aquele aluno e melhorar as suas práticas e melhorar o resultado do aluno. Então, para mim, assim, ter um CRM, ter uma estrutura de organização onde você traz isso para te auxiliar no processo de decisão, eu acho que é espetacular. Sou apaixonado por isso. Legal. E o site? O site, se você falar, e o site, hoje eu ia falar, não gasta muita energia não, vai para outras plataformas digitais. Site é um lugar onde você tem que ter as informações, onde você tem que trazer, mas eu acho que é muito mais de engajamento. São locais onde você pode engajar mais. O site ele é necessário, mas é estático. Eu iria muito mais de ter uma junção de criar uma comunidade. Eu ia para uma área de estrutura. Lembrando que, se você também não tem site, você não tem referência. Não estou dizendo para não ter. Mas, cara, estrutura o seu site, traz informação e tal, e começa a trazer o engajamento. Quando você começa a trazer engajamento para dentro de site, eu vou pegar o exemplo da GoPro. A GoPro, ela tinha um site que era um site estático. O que eles fizeram? Começa a trazer a tua experiência com o GoPro dentro dela. Primeiro site da GoPro hoje é o site da onde a galera tem filmado as coisas que eles fazem. Trazer engajamento para dentro de uma estrutura mais formativa. Legal, muito bom. Bom, tá aí as ideias do Fred para suas transformações digitais, e a GATTech é
um parceiro potencial seu que pode te ajudar com todas essas soluções na hora de implementar na sua escola. E graças a GatTech, a gente tem um gigante da educação aqui. Obrigado, porque estamos recebendo um gigantesco aqui. O Andrei, que é professor, tá mandando aqui ótimos insights. Pô, legal, legal. Eu acho que quando a gente tem bate-papo e a gente compartilha com os outros, não é que eu tô certo, tenho todas as razões e tudo, mas pelo contrário, se a gente consegue fazer as pessoas pensarem, eu acho que aí vem o aprendizado. Acendeu a luz, trouxe um questionamento, cara, então é onde eu tenho que estar e é onde eu tenho que estar produzindo. Fred, qual dica que você dá para as pessoas que estão querendo ingressar nesse mercado de educação? Como profissionais, como se diferenciar como profissional? Como diferenciar como profissional? Cara, eu acho que primeiro, você tem que continuar estudando, continuar aprendendo, estar aberto a querer errar, é aquilo que eu trouxe lá do começo. Se você conseguir errar rápido, é interessante, e compartilha, cara. Abre. A gente tem tanto professor com tanta experiência, corre atrás. Faz pergunta, monta um ecossistema. A gente ainda tem em escola, e aí você que está querendo começar mesmo na área de educação, cara, mentoria, procura um cara que você acha que é bom, procura ideias, traz isso para dentro do seu métier. Professor ainda tem. A gente faz treinamento, eu sempre falo, a gente faz treinamento, isso, aquilo, mas quando ele entra e fecha a porta da sala de aula, ele vai fazer do jeito que ele quer. Mas compartilha o que você está fazendo. Pô, traz o que você está fazendo e mostra. E mostra o que você está fazendo. Não tenha medo. A gente vai ser muito mais criticado o tempo todo. Isso daí é uma realidade. Mas, se estão criticando, é porque está incomodando. Se está incomodando, é porque tem alguma coisa aí. Então, segue firme e segue nessa toada. E é só assim que a gente melhora. Exatamente. Como é que a gente está de tempo, Léo? Venceu o tempo aqui, uma dor danada, né? Tá bom demais o papo. Vamos para as palavras finais, então? Vamos lá. Você quer deixar alguma palavra final aqui? Os seus contatos também? Não sei, Fred, se você quiser deixar pro pessoal. Não, pessoal, tô aberto, tô no Instagram, tá aí embaixo, tô no LinkedIn, quer trocar ideia, quer conversar, tô à disposição, mas para mim a palavra final é: não deixe de conversar sobre educação, não deixe de conversar sobre aprendizado. Para mim, a transformação do mundo, ela começa aí. Então, se a gente não tiver canais como o de vocês, de Gigante da Educação, a gente tem podcast de tanta coisa que... Porra, vamos trazer essa discussão também. E dá para ser engraçado, dá pra gente brincar, isso, aquilo. Mas continuem falando sobre educação, um prazer. E quem quiser continuar esse papo, tamo aí, tamo na área. Maravilha. Conseguiu pegar aí, só porque como a gente tá na rádio, você poderia só falar qual que é o melhor contato teu aqui em relação a... Porque você tem o Instagram e tem o LinkedIn, não é isso? Isso. Você tá na cabeça aí? Você pode falar? Pra quem tá acompanhando o Instagram, fred.m.azevedo. E o LinkedIn é Fredazevedo. Então é o LinkedIn, o coisa e o final Fredazevedo. Pegou aí, pessoal? Então lá no Instagram, fred.m, letra M, fred.m.azevedo. E lá no LinkedIn, Fred Azevedo, tudo junto. Bom demais. Exxon Agatti. Ô Fred, muito obrigado pela conversa hoje. Aprendi bastante, principalmente esse olhar fora da educação para as transformações que vão acontecer na educação, né? Isso foi bem interessante. E complementar o que você disse, pô, tanto podcast aí, né, Léo? Para todo lado, vamos ajudar a gente a compartilhar os gigantes da educação, fazer o Brasil um lugar melhor, né? Um aluno de cada vez. Um aluno de cada vez. Quem quiser acompanhar lá os gigantes, como é que faz? Vai lá no YouTube, confere lá Gigantes da Educação ou no Spotify para os episódios completos. Estamos também no Instagram. Maravilha. E compartilha com a galera toda, né? Ó, Ana Paula e Thiago Augusto Dasman. Parabéns, Fred. Ótimo papo, Eduardo Cortez. Parabéns, Fred. A grande mensagem que fica é: vamos ensinar a turma a pensar. Edu de Goiânia. Isso. Goiás. Fred, você me deixou aqui cheio de esperança, cara. Que 2030 a gente possa ter surpresa. Quem sabe antes do que isso vai ser bom demais. Parabéns Mas pelo para ter trabalho. esperança tem que ter trabalho. Então vamos se mexer aí, galera. aí. Sozinho a gente não consegue, não. Maravilha. Ó, agradecer a todo mundo que está aqui envolvido. Tá todo mundo trabalhando muito pela educação.
E a gente sabe a grande transformação que isso tem. Agradecer a você, Edson, todo o time lá da Hike, por esse trabalho maravilhoso. E que é o obrigado Gigantes. você por dar esse espaço pra gente. Cara, parceria maravilhosa. E Fred, tu é foda, cara. Que legal ter Olha. você aqui, cara. Parabéns pelo teu trabalho. Aguenta firme aí. Tamo junto. Tá bom? Nos dias de lágrimas, lembra que a gente precisa de você aí, cara. Tamo junto. Parabéns. Quero agradecer a você que esteve com a gente durante toda a nossa programação.